Olá, meus amigos, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seja com vocês. Ele venha fazer a luz do seu rosto brilhar na sua vida. Que isso aconteça. Essa é uma oração que eu faço. Eu não apenas desejo ou falo palavras, eu quero que o meu Senhor seja glorificado na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus é Pai. E como Pai, Ele quer ser honrado. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser dignificado através dos seus filhos, dos seus servos, para que os outros, os incrédulos, os filhos das trevas, vejam a diferença entre aqueles que são de Deus daqueles que não são. É uma forma de testemunhar da grandeza de Deus nesse mundo. Jesus veio e viveu como servo, para que o Pai fosse glorificado nele, e de fato ele foi. Jesus glorificou o Pai não só com palavras, com cânticos, mas com a sua própria vida. E é isso que Deus quer para você. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? É isso. Você ser a própria glória dele aqui na terra. Aliás, nós falamos isso semana passada. Mas o que eu queria falar, gostaria de dividir com vocês? No relacionamento servo e senhor, conforme nós vimos falando, que é extremamente importante para você se posicionar, ou melhor, para você se autoavaliar, para que você venha saber quem é você diante de Deus. Só isso. Você usar a sua fé com inteligência para avaliar-se e ver a imagem de Deus na sua vida através da palavra dele. Porque a Bíblia reflete, é como um espelho, reflete a imagem de Deus, do Deus que nós servimos, seja ele o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ou o Mamon. Então, nós carregamos a imagem de Deus neste mundo, do Deus que nós servimos. Então, por exemplo, você que é uma pessoa que está vivendo em comunhão com o Altíssimo, tem o Espírito Santo, essa é a razão da vinda do Espírito Santo. Ele veio para nos guiar toda a verdade e assim o Pai ser glorificado em cada um de nós. Obviamente, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a imagem de Deus, ainda porque só o Espírito Santo é capaz de refletir no nosso ser a imagem de Deus. Mas então, falando sobre servos e o Senhor, vamos avaliar uma parábola que o Senhor Jesus falou sobre os servos, os diferentes servos. Aí você vai ver que servo você é, que servo eu sou diante dessa palavra. Ele disse assim, um homem, quer dizer, Deus falou, Jesus falou, que o homem o Senhor resolveu sair por algum tempo e pegou toda a sua riqueza, melhor, pegou os talentos, chamou os servos, 3 servos, e disse assim, você recebe 5 talentos. A um, Jesus deu 5 talentos, o Senhor deu 5 talentos. Ao segundo, deu 2 talentos. E ao terceiro, deu 1 talento.
cada um segundo a sua capacidade. Cada servo recebeu o talento de acordo com a capacidade que ele tinha para desenvolver o seu talento, multiplicar o seu talento e trazer o lucro para o seu senhor quando voltasse. Esse é um teor, um dos teores da palavra dos servos. Então, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Veja que ele não deu 5 talentos para os 3, não. Você veja que Deus é justo. Porque ele é justo, ele não faz nada, absolutamente nada injusto. Quando ele deu talento para o que tinha 5, que recebeu 5 talentos, ele sabia que aquele primeiro que recebeu 5 talentos tinha capacidade para multiplicá-los. E o segundo, que recebeu 2 talentos, ele só tinha capacidade para multiplicá-lo 100%, os seus talentos. Mas o terceiro só tinha capacidade para multiplicar 1 talento. E ele foi justo, ele não foi injusto. Você diria, mas espera aí, poxa, ele tinha que ter dado 5 talentos para cada um, ou então dar 2 talentos para cada um, ou 1 talento para cada um. Não. Você sabia? Deixa eu falar para você. Alto, bom som. A maior desigualdade é a igualdade. A maior injustiça é a igualdade. Por quê? Porque a igualdade nivela os que são capazes daqueles que não são capazes. Então, quando se nivela os incapazes com os capazes, isso é uma injustiça. Então, por isso que Deus chamou para a igreja, constituiu para a igreja, a sua igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres. Quer dizer, cada um na sua função, mas de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus é justo, ele dá talento na medida que nós possamos multiplicar. Então, quando ele voltou e fez acertar as contas com os servos, o que tinha ganho 5 talentos, multiplicou-os, trouxe mais 5, 10 talentos. Então Deus, o Senhor, disse-lhe, muito bom, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Não disse servo bom, legal, não. Servo bom e fiel. Tem que ser bom e fiel. Não basta ser bom, tem que ser fiel. Não basta ser fiel, tem que ser bom. Tem que ser bom e tem que ser fiel. Então, aquele que recebeu 5 talentos, devolveu mais 5 e o Senhor lhe elogiou o seu trabalho, o seu desempenho e viu que ele realmente tinha condições de multiplicar os talentos. Ao segundo servo, hein? Não está falando de incrédulo, não. Ao segundo servo veio, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos e eu os multipliquei. Eu tenho aqui 4 talentos. Então Deus falou para ele, ou o Senhor disse-lhe, muito bom. Você multiplicou os seus 2 talentos, então você é considerado bom e fiel também. Foste fiel, um pouco, sobre o muito te colocarei. Muito legal isso, né? E muito bacana, muito bacana. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas chegando o terceiro servo, eu não sei se esse servo era obreiro, se ele era pastor, se era bispo, eu não sei que tipo de servo era, eu sei que era servo, mas era um servo do Senhor, ele era um servo do Altíssimo, e ele havia recebido 1 talento. Então, quando ele recebeu 1 talento, ele foi, o que ele fez? Ao invés de
multiplicar o seu talento, ele escondeu o seu talento. Ele disse assim: atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Porque aquele servo achava que o Senhor era um homem duro, que semeava, ou que ceifava onde não havia semeado e ajuntava onde não havia espalhado. Então aquele servo tinha maus olhos para com o seu senhor. O achava injusto. Quer dizer, ele carregava consigo a malícia, o espírito da malícia. Olhava o seu senhor com maus olhos. Ele era servo, mesmo sendo servo, olhava o seu senhor com maus olhos. Então ele respondeu: sabendo que és um homem assim, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Porém o senhor dele disse: servo mau e negligente. Ao contrário dos outros que são bons e fiéis, leais. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter colocado o meu dinheiro, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Então disse o Senhor para os seus demais servos: olha só, preste atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tiver será tirado. E lançai, pois, o servo inútil, porque não foi bom nem fiel, lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, a pessoa fica pensando assim: puxa vida, era um servo, o servo foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Poxa, mas eu não entendo isso, bispo. Você não entende, sabe por quê, amiga e amigo? Porque você ainda não se tornou uma serva ou um servo. Porque quando a pessoa é serva de Deus, ela entende o seu Senhor. Ela compreende direitinho o seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor a escolheu. O seu Senhor a chamou e a escolheu. E ela é serva de verdade. Leal, ela é boa e fiel ao seu Senhor. Mas você verifica que isso se dá dentro da igreja. Dentro das igrejas, as igrejas denominacionais, as igrejas físicas, as instituições, das quais a Igreja Universal do Reino de Deus também está incluída, todos nós estamos incluídos nesse contexto aqui, e dentro das igrejas existe o servo bom e fiel, que procura servir ao seu Senhor, não servir aos homens, não querer agradar, paparicar, lisonjear os homens, mas ele está ali para servir a Deus. Ele é servo não só na igreja, enquanto está à vista dos outros. Ele é servo também quando está em casa, quando ele serve bem a sua esposa, ela serve bem ao seu marido, porque o casamento é um reflexo, é uma imagem de Jesus e a sua igreja, que é o corpo dele. Então, é o casamento, né? Jesus é o cabeça, a igreja espiritual é o corpo do Senhor Jesus. Então, quando o casamento está bem entrosado, é porque eles
a tenha servido e ela a tenha servido. Os dois compactuam da mesma fé e os dois se servem entre si. E aí o casamento segue em harmonia. Mas o importante é saber que o Senhor Jesus trata aqui de um servo inútil e negligente. Um servo como tantos têm vivido nesse mundo afora. Porque quem é servo bom e leal, fiel, esse servo não dá problema para o seu senhor. Esse servo ele não é negligente, ele não é rebelde, ele não é uma pessoa difícil de se lidar, porque ele é bom no que faz e é leal ao seu senhor. Avalie, minha amiga e meu amigo, a sua vida. Que tipo de servo você é? Eu me avalio, eu procuro ver, eu sou cheio de falhas, defeitos, erros, porque eu sou homem. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, porque está escrito que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é? Então todos nós falhamos, mas aqui não se trata da falha de pecados, aqui se trata do caráter, porque há os servos bons e fiéis e há os servos negligentes e infiéis, ou servos que não tratam o Senhor da forma como ele deve ser tratado. Servos maus e negligentes. É o que mais existe dentro das igrejas, desgraçadamente, infelizmente. Essa é uma realidade triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, você quando vê, por exemplo, pastores que saem por aí atirando para tudo quanto é lado, você vê, por exemplo, quando o servo é verdadeiro, é bom e fiel, ele não se importa em agradar aos homens, porque ele não espera a honra, a glória dos homens. Ele espera a glória do seu Senhor. É o Senhor, o Pai, quem honra aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, quando o servo é servo, ele é bom e é fiel. Mas quando o servo não serve, ele é mau e negligente. E por isso a vida desse servo fica travada, amarrada, presa. E essa é uma das razões porque muitas pessoas dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coisa mais simples falar isso, confessar isso. Mas quando vai olhar com lupa a vida desse servo ou dessa serva, se vê muita coisa errada. Nota-se logo que é mau ou serva má e negligente, infiel, desleal. E aí a vida está assim, é por conta disso. A culpa não é dos outros, não. A culpa não é por causa do seu Senhor, não. A culpa é por causa de si próprio. Então, eu gostaria que você meditasse nesse texto, porque ele fala daqueles que servem a Deus e daqueles que dizem que servem a Deus. Você vai vê-los, tanto um quanto o outro, para que você venha colocar as barbas de molho e não venha se iludir seguindo a pessoas, aos seres humanos. A gente não tem o direito de seguir nem mesmo aqueles que se dizem servos. A gente tem que seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus. Eu nunca confiei a minha vida ao ser humano, nunca, nunca. Desde o início da minha fé, todas as vezes que o pastor pregava, o meu bispo pregava sobre a palavra de Deus, eu acompanhava o raciocínio dele para não
permitir-me ser enganado por alguma palavra má colocada. Então você deve avaliar também o seu pastor para que você não venha acabar tentando servi-lo para agradar a Deus. Não, você tem que servir a Deus. O servo é servo do Senhor. Só existe um Senhor, não existem dois senhores. Não existe o Senhor nos céus e o Senhor na terra. Não existe. Só existe um Senhor, nos céus e na terra. E quem é servo, serve ao Senhor dos céus e da terra. E esse servo é bom e é fiel. E esse entrará no gozo do seu Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.